Pessoal, então para a gente finalizar, eu vou falar sobre o capítulo 4, capítulo 5 e sobre as referências. Tá? Então vamos falar bem rapidinho para que vocês possam entender, para a gente finalizar então as nossas orientações sobre o TCC. O capítulo 4, nós vamos tratar da apresentação e análise de dados. Então aqui no capítulo 4, gente, por isso que eu vim falando para vocês, olha gente, no capítulo 1, não use muitas páginas, usem a quantidade X de páginas. Por quê? Porque na apresentação dos dados, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, às vezes você tem muita informação, às vezes você tem pouca, mas geralmente você tem muita informação. Então às vezes você tem gráfico, você tem alguns relatórios, você quer demonstrar algumas informações ali no trabalho. Tá? E isso é bastante importante que você tenha espaço aqui, porque se você colocou lá muitas páginas, chegou aqui já com 15, 16 páginas, já vai ficar difícil para você fazer uma apresentação de dados em poucas páginas. Tá? E isso pode dificultar e deixar o seu trabalho aí, você não pode fazer com que você não alcance o seu objetivo. Então no capítulo 4 você vai apresentar os dados da pesquisa, tá? Então todos os trabalhos são estudos de caso. Então imagina que você foi em uma empresa, um escritório de contabilidade, ou fez uma pesquisa com um grupo de pessoas, e aí você vai fazer a apuração desses resultados e vai fazer a discussão do trabalho, a demonstração dos seus resultados aqui no capítulo 4. Então lá no capítulo 2, o que nós vemos? Nós vemos o autor falando. Então são os autores que falam. Aqui no capítulo 4 não. Aqui no capítulo 4 não tem necessidade de você ficar citando o autor. No capítulo 4 você vai demonstrar o seu trabalho. Se você quiser fazer alguma comparação lá nas considerações finais, né, comparar, por exemplo, a teoria de determinado autor com o resultado que você encontrou, você pode fazer isso, mas faça no capítulo 5. No capítulo 4 é para você demonstrar os dados do seu trabalho. Tá? E aí depois que você demonstrou o resultado do seu trabalho, você vai fazer as considerações finais. Essas considerações finais, gente, não se preocupem, não precisa ser algo muito grande. Pode ser algo bem curto, meia página, um parágrafo, 2 parágrafos. Por quê? Você vai dizer, vai falar sobre a sua percepção em relação ao trabalho. Né? Você vai dizer aqui onde você chegou com o seu trabalho. Né? E se você quiser uma sugestão aí para os orientadores, você pode colocar, por exemplo, sugestões de novas pesquisas. Você pode dizer, por exemplo, olha, eu fiz uma pesquisa, imagina que você está escrevendo sobre a administração da produção. Eu fiz uma pesquisa em determinadas empresas, no ramo por exemplo, de laranja, porém, a mesma pesquisa, a mesma metodologia pode ser utilizada em empresas no ramo da produção de cana-de-açúcar. Tá? Então, essas informações elas podem constar aqui no capítulo 5, nas considerações finais. Tá? E depois das considerações finais, o que temos então? Apenas as referências. Pessoal, isso tem que ser feito com muito cuidado. Tá? Por quê? Todos os autores que você citar no trabalho, obrigatoriamente, tem que constar nas referências. Professor, eu preciso decorar isso daqui, o que vem primeiro, como escrever? Não, gente, não precisa decorar. Você precisa seguir a norma da BNT. Então, olha como está aqui, gente. Olha, sobrenome do autor em letra maiúscula, depois nome do autor, sobrenome do segundo autor, nome do autor, né, do segundo autor, nome do livro em negrito, edição do livro, né, então terceira edição, revista em ampliada, cidade da editora, né, então editora Atlas em São Paulo e o ano do livro. Tá? Isso quando for livro. Quando for artigo científico, a mesma coisa, você vai pegar as informações, quem é o autor, qual que é o nome do trabalho, onde foi publicado esse trabalho, qual que é o ano desse trabalho. Todas as informações têm que constar nas referências. Tá? Então, se você citou determinado autor no seu trabalho, na sua metodologia, na sua fundamentação teórica, na introdução, seja onde for, se você citou o autor,
esse autor tem que estar referenciado. Então a dica que eu dou para a gente terminar é que você faça o seguinte: vá utilizando os livros que você for utilizando, né, as ideias dos autores que você for utilizando, vá anotando, não deixa para o final, para depois você colocar, já vá fazendo as referências, as referências bibliográficas. Não deixa para fazer as referências depois. Cada autor, cada livro, cada artigo científico que você utilizar, pega coloca lá nas suas referências para você colocar no seu trabalho. Pessoal, então o que eu queria falar para vocês a respeito do TCC seria isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, assim como os orientadores de vocês também estão. Tá? Então por hoje é só. Boa noite para vocês, bom final de semana, bom feriado. Pesquisem, gente, pesquisem. Não pensem assim, que vai ser muito difícil. Só pensem o seguinte: olha, pode ser difícil. Por que é difícil? Porque você nunca escreveu, nunca fez um artigo, tá? Mas não quer dizer que vai ser impossível, tá? Então você vai aprender, a gente vai aprender junto com você. Eu tenho certeza que você vai fazer, você e sua equipe, né, vai fazer um excelente trabalho, e depois no final, lá no final do ano, você vai dizer: olha, estou orgulhoso do meu trabalho e já quero fazer uma pós-graduação para escrever outro artigo, quero continuar escrevendo, porque isso é algo que me fez ficar muito realizado. Tá? Boa noite para vocês, e aí qualquer dúvida eu estou à disposição.